Bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos oficialmente a esse nosso encontro, né? Justamente para falar dessa sensibilização e algumas introduções a esses conteúdos, principalmente de medidas de avaliação e também voleibol. Então, esse nosso encontro me serve para esclarecer um pouco mais sobre essa reunião, né? Esse primeiro encontro que vocês vêm até o polo presencial e realmente tem essas informações para que vocês possam ir para a aula de campo, todo o suporte teórico, técnico e também metodológico daquilo que vocês vão aplicar então no dia da sua prática então de aula de campo. Lembrando a vocês alunos, vocês que eu falo, vocês alunos que têm essa matéria especialmente de medidas de avaliação e voleibol. Caso você não tenha nenhuma dessas duas matérias, medidas de avaliação e voleibol, pode desconsiderar realmente esse encontro, pode desconsiderar esse vídeo que esse encontro não é para você. É somente para você, aluno, com essas duas matérias, ou medidas de avaliação, né, ou voleibol, a qual pertence então à sua aula de campo. Beleza? Joia? Bem, então lembrando que essa aula, ela equivale tanto aos alunos da licenciatura e também do bacharelado, que vão fazer parte dessa aula específica. Às vezes você tem somente medidas de avaliação ou tem somente voleibol e teve aí algum tipo de ajuste, né, de oferta de alguma matéria específica que você teve então esse ajuste. Por exemplo, a história da educação, muitas vezes você teve essa matéria de História da Educação como um certo ajuste de oferta, então cabe você ignorar o portfólio geral e desenvolver então um portfólio aula de campo. Se atente a olhar lá nos seus materiais complementares, porque lá já estão todos os documentos necessários, tem até alguns vídeos explicativos a respeito deste assunto. Lembrando que nós vamos então falar hoje, né? Primeiramente, fazer esse acolhimento para que vocês sintam-se bem-vindos, tanto a esse encontro aqui em vídeos para esclarecimento, quanto para que vocês sintam-se bem-vindos na própria aula. Lembrando que o preenchimento da ficha da presença da reunião ela é obrigatória, até porque é um dado necessário para você preencher para a ficha da aula de campo. Por isso é tão importante que você entre em contato com o seu orientador, venha até o polo de apoio presencial para nós realmente alinharmos esses pontos. Entendemos algumas dinâmicas que envolvem realmente essas propostas, né, dessas duas disciplinas específicas, e entender também a proposta do portfólio em si, né, bem como os seus temas, bem como as divisões dos grupos. É muito importante também que você venha ao polo para dividir os grupos, ao qual você então vai estar apresentando, até para otimizar um pouco mais ali o final da nossa aula. E também é importante que você saia hoje com essas orientações também gerais sobre o dia das práticas, né, o horário específico, alguns detalhes pertinentes então à própria prática em si. Bem, lembrando que quando nós pensamos em medidas de avaliação, né, e voleibol, aí nós temos estudantes tanto que entraram na grade 2022, né, que passaram por essas disciplinas, fundamentos gerais, né, por isso que eu reforço, se você ainda está nesse momento tendo essas disciplinas dos fundamentos gerais, então essa aula não é para você, é somente para os alunos que justamente já tiveram as disciplinas fundamentos gerais, já tiveram as disciplinas dos núcleos da diversidade, já passaram por vários ciclos de matérias que foram tendo para ter realmente uma base para que vocês vão para a aula de campo com um certo suporte teórico, então, para poder realmente aplicar ali as suas práticas. Assim também como vamos ter alunos que têm essa matéria tanto voleibol como história da educação, e também temos alunos também que entraram em 2019, né, a partir do mês 2 de 2019, somente a disciplina de voleibol como prática, né, e outra disciplina aí com outros ajustes então para esse momento, a qual muitas vezes já tiveram medidas de avaliação lá atrás, né, e agora só tem realmente voleibol para apresentar. Então, depois que você veio até o polo, assinou essa lista de presença com o seu nome, o seu RU, uma outra lista da presença da aula de campo também será assinada, né, no começo da própria aula em si. E depois entender também como nós citamos as dinâmicas. Como, por exemplo, como nós poderíamos aplicar uma atividade relacionada aos conteúdos, por exemplo, entendendo melhor um pouco o próprio
questionário Parqui, que até vou colocar para vocês aqui na descrição desse nosso vídeo, para que vocês entendam esse questionário Parqui, que é tão importante que vocês preencham ele, até porque vai ter alguns dados a respeito de perguntas de cunho cardiovascular, ortopédico, histórico de atividade física, histórico de algum tipo de comorbidade que você possa ter na família, até porque no dia da aula prática você irá desenvolver alguns testes mais aeróbios que vão exigir então desse componente aí cardiorrespiratório. Assim também como nós podemos realizar uma bioimpedância, ou seja, entender um pouco mais esse processo, né? Tanto com a pressão das mãos naquele manete, quanto o pé em si, em cima da balança, para verificar realmente essa corrente elétrica, que ela vai sofrer a resistência da gordura, né, ao longo da passagem realmente dessa energia, e quantificar realmente o percentual de gordura que você tem, então, tanto subcutâneo como também visceral. Então, entendendo esses dois momentos, tanto o questionário Parqui quanto a bioimpedância fazem parte desse processo, então, de sensibilização, fazem parte dessa dinâmica para entendermos um pouco mais esse momento. Depois disso, né, é muito importante entendermos o processo de divisão dos grupos, né, e o sorteio que é feito, né, para com os temas dos portfólios a qual você, então, vai estar apresentando. Quando nós pensamos na divisão dos grupos, né, lembrando que são estudantes até no máximo 4 estudantes, que façam parte do mesmo polo, ou seja, alunos da Itajaí com Itajaí, balneário com balneário, navegantes, penha com penha, enfim, qual polo então você aí participe. E licenciatura com licenciatura, bacharelado com bacharelado, até porque na hora de anexar o RU do seu colega lá dentro do ambiente virtual de aprendizagem, se for de polo diferente ou estiver fazendo parte de algum tipo de categoria, né, de uma licenciatura ou bacharel, realmente que não faça parte do seu curso, o próprio AVA ele vai bloquear o acesso do seu aluno. Agora imagine você participar de uma aula de campo, construir com os seus colegas o seu portfólio, na hora de postar o trabalho, o seu nome não pode ser inserido porque você faz parte de polo diferente ou de modalidades diferentes. Então é muito importante já, né, alinhar esses parâmetros. Cada grupo então receberá um tema em si. Um tema será dado para cada grupo, para que todos os temas em si sejam contemplados, tanto de medidas e avaliação, como também de voleibol. Reforço, teremos alunos de vários ciclos lá, tanto alunos que entraram em 2019, como alunos que entraram em 2020 também estarão fazendo parte desse dia. Quando nós pensamos, por exemplo, na disciplina de medidas e avaliação, é muito importante que você, primeiramente, pesquise e aplique medidas, testes, conforme mesmo os temas, tanto relacionados aos temas, como também o público da tabela a qual será disponibilizada para vocês, e preenchendo a ficha resposta com algumas informações bem específicas, como quais equipamentos que você utilizou. Por exemplo, eu utilizei adipômetro, ou goniômetro, ou um paquímetro, ou um estadiômetro. Qual equipamento que você utilizou nessa medidas e avaliação que você desenvolveu, nesse protocolo que você está aplicando? Quais procedimentos, né? Ou seja, o que você como avaliador deve fazer? Por exemplo, se eu vou escolher um processo de dobras cutâneas, em que ponto do tríceps ou da subescapular, né, ou da região peitoral ou da axilar média, eu posso então estar aplicando o posicionamento do adipômetro em relação a esse detalhe específico, né? E o que eu vou fazer também com essas informações que eu coletei, né? Vou então aplicar numa ficha que vai estar pronta com o meu colega, que vai estar, eu vou estar analisando a dobra cutânea e já passando os dados para o meu colega, para ele já estar escrevendo também a esse respeito. Qual o protocolo que eu vou utilizar? Por exemplo, se eu vou utilizar medidas de avaliação, dobras cutâneas, se eu vou usar protocolo de Pollack, 7 dobras, ou Faulkner, ou Deurenberg, que vai avaliar crianças, por exemplo, qual o tipo de protocolo que eu vou estar então utilizando, né? E também, claro que isso também cabe ao próprio orientador, estar fotografando vocês na aplicação desses testes. Então você vai colocar também uma foto desta aplicação que posteriormente será compartilhada com você,
dessa medida, onde você vai estar desenvolvendo essa medida, né, fazendo testes, né, seja um teste até mais de campo em si, na sua aula. E quando nós pensamos, até eu deixo para vocês aqui como imagem, né, os temas de medidas e avaliação. Como, por exemplo, temos os temas... o primeiro tema ele se relaciona justamente à estatura e peso para crianças e adolescentes. Então, se você realmente foi sorteado para este tema, você deve apresentar realmente o estadiômetro, uma balança, que você possa, então, aplicar isso com crianças e também adolescentes. Se você for sorteado com o segundo tema, você vai fazer o cálculo do percentual de gordura das dobras cutâneas, né, em crianças e adolescentes. E aí já dou um certo spoiler para vocês, utilizar o protocolo de Deurenberger, a qual vai avaliar também mais crianças. E fica também ao seu critério também pesquisar outros tipos de protocolos realmente para fazer esses cálculos. Se você for sorteado por um terceiro tema, você então irá fazer uma avaliação da capacidade aeróbia, né, com testes de campos em crianças. Então você vai, diante do livro que você recebeu no polo de apoio presencial, né, recebeu esse livro físico no polo de apoio presencial, você vai pegar um daqueles testes para ser aplicado realmente da capacidade aeróbica em crianças e aplicar conosco aí nesse dia. Então isso quando nós falamos deste tema de medidas e avaliação. E agora, né, quando nós pensamos na proposta do voleibol agora. Para o voleibol, é muito importante que você crie um jogo pré-desportivo, ou seja, né, um mini-jogo conforme os temas que forem sorteados para você. Né, e você vai preencher a ficha resposta com algumas informações também básicas, como por exemplo, o nome do jogo que você desenvolveu, né, por exemplo, né, uma estafeta ou uma atividade de lançamento ou um jogo que você possa criar um nome do jogo a partir disso. Então fica aberto realmente a criação do nome desse jogo para você, certo? Nada muito específico. Fica aí aberto esse sentido. Assim como também o objetivo do jogo, né? Os materiais que você vai utilizar, cones, bolas, bambolês, enfim, coletes que serão também levados lá no dia. A descrição, 2 a 3, 4 linhas no máximo, que você realmente descreve como se faz o movimento, o que é o movimento, como se faz, o porquê se faz, 3, 4 linhas ali descrevendo o jogo em si. E por fim também cabe ao próprio orientador estar fotografando vocês e essa foto da aplicação do jogo na aula de campo é muito importante que você coloque também na sua ficha ali resposta para ser anexada então junto ao AVA. E quando nós pensamos nos temas aí de voleibol também fica aqui na tela, pensamos também no primeiro tema, se foi sorteado para você, nós temos o aperfeiçoamento do fundamento do toque. Então esse é uma primeira temática, aperfeiçoar os fundamentos do toque. Aperfeiçoar toque de bola. Né? Um segundo tema agora é o aperfeiçoamento, né, da manchete. Enquanto tem um movimento aqui um pouco mais, né, com os dedos, agora tem uma manchete. Né? Bola caindo aqui no antebraço, entre o punho e o cotovelo, antebraço. Um terceiro tema, caso for sorteado para você então vai aperfeiçoar o fundamento do saque, seja saque por baixo ou mesmo saque por cima, fica ao seu critério, né? Realmente o que lhe cabe ser mais atraente para ser apresentado então no dia. Então esses são os temas principais ali para o voleibol. Postagem, professor, como pensamos na postagem? Primeiramente, após a aula de campo, isso é muito importante estar atento, somente após a aula de campo que você vai postar realmente o seu trabalho, você posta lá no link Trabalhos 1, lá no seu ambiente virtual, lá em Portfólio Produção, né, de uma das disciplinas da fase, preferencialmente aquela que você então está desenvolvendo. Utilizar essa ficha resposta que já está lá no seu AVA para você realmente imprimir e levar no dia para que eu possa então estar carimbando. A comprovação da presença e até a participação na aula de campo se referem tanto ao preenchimento completo, né,
da primeira página, que é a ficha resposta, né? A coletar mesmo o carimbo, as assinaturas que comprovem também a presença, né, das suas práticas e qualquer dado, né, qualquer dado que falte, seja do seu nome, o seu RU, o nome do polo, nome do orientador, RU do orientador, data da reunião, esse encontro, a data que você veio ao polo, né, para estar conversando comigo, a data do dia da sua aula de campo e também os carimbos relacionados à sua prática em si, né, fazem parte da sua completa preenchimento da sua ficha de resposta. Qualquer dado que falte levará então ao próprio zeramento dessa ficha. E realmente, talvez você tenha que abrir uma segunda chamada só para postar um dado, como aconteceu já com alunos aqui na nossa região, que deixaram de postar a data da reunião do polo. Tiveram que justamente entrar com segunda chamada, pagar uma taxa para postar novamente a ficha com os dados corretos. Então se atente a colocar todos os dados ali, então, devidamente. Também coloco para vocês essas duas fichas aqui na tela. Tanto a ficha resposta de medidas e avaliação, né, quanto também a ficha resposta, né, da aula do próprio voleibol. Então elas têm aí características muito distintas. Se você vai participar só de voleibol, só vai ter realmente um campo aí mais aberto para que aconteça um único carimbo. Se você tem a presença de medidas de avaliação e voleibol, então será dados os dois carimbos então para você, tá certo? Então se atente bastante a isso. Se você tem só voleibol, leve somente a ficha de voleibol. Se você tem medidas de avaliação, leve a ficha de medidas de avaliação e participe desses dois momentos. A ficha, né, para o preenchimento daquilo que você vai aplicar da sua temática também fica aqui na tela para vocês como um certo reforço. Por exemplo, medidas de avaliação, nós temos esses critérios que nós citamos ali acima, como o tema, que você vai colocar o tema qual foi sorteado para você vai colocar ali os equipamentos que você utilizou, por exemplo, diplômetro, o procedimento ao qual você então fez, o que fazer realmente com essas informações que você coletou, o protocolo, a fórmula que você identificou ali para estar realmente utilizando, né, para os dados que você for coletando, bem como a foto então da aplicação, né, você então aplicando teste de adipometria, enfim, ou outro tipo que você foi sorteado. O jogo voleibol, né, corresponde justamente ao nome do jogo, que você então vai estar elencando, os objetivos, os materiais que você utilizou, a descrição ali do jogo em si, né, a foto também dessa aplicação do jogo ali naquele momento. Então esse é o que faz parte, então todos os dados necessários que fazem parte então do nosso desse terceiro momento, que é então a aula prática em si. Porém, a aula se encerra num quarto momento, que é realmente a hora que você justamente tem que apresentar depois no AVA, além da apresentação que você faz junto ali ao dia, né? Depois tem uma outra apresentação também no AVA, lembrando que é 10% da nota, né? Então também se você apresentar e caso você não possa por algum motivo, geralmente o AVA dá 2 ou 3 tentativas a mais para que você possa então reagendar, lembrando, até no máximo 2 dias antes do vencimento da apresentação. Então já se atente, 5 dias antes, então tá para vencer ali no dia 20, vou remarcar no dia 15, para que não tenha nenhum contratempo, nenhum imprevisto relacionado a isso. Mas o que é muito importante é estar reforçando, até para questões das datas da aula de campo, né? A aula de campo, ela terá uma data, então agora no dia 10, né, do 9 de 2022, certo? Esta é a data. Para a aula de medidas de avaliação, começamos às 8 horas da manhã em ponto, ou seja, se você tem essa matéria medidas e avaliação, chegue 15 minutos antes ali. Se você tem somente voleibol, chegue 15 para as 10, para que às 10 horas possamos então começar a própria aula de voleibol e vamos aí com o voleibol até às 13 horas, até 1 hora da tarde, tá certo? O local será o Ivo Silveira, ginásio Ivo Silveira, aqui mesmo em Itajaí. Também vou colocar aqui embaixo para vocês a localização aqui nesse vídeo. Também vou colocar a localização do Ivo Silveira, onde vai acontecer a nossa aula prática.
E então a presença sua ela é obrigatória, se faz parte do seu portfólio, né? Essa presença ela é obrigatória até para validação da nota então do seu portfólio. A aula de campo de modo geral ela tem 5 horas de duração, porém se você tem somente a aula de voleibol, terá apenas 3 horas aí de duração. Vista roupas adequadas, vá com uma camisa confortável, dê um short, né? Ou mesmo calça leg para as meninas, para que você possa então correr, saltar, pular, rolar, desenvolver realmente na prática, né? A nossa aula de campo, tá certo? Leve também garrafas de água, às vezes o local não tem uma água aí tão boa disponível, então já leve sua garrafinha de água. Se você vai ficar 5 horas, leve ali, por exemplo, uma bananinha, um iogurte natural para que você, nesses 15 minutos que nós temos de intervalo entre uma aula e outra, você possa comer um breve lanche rápido que não gere nenhum tipo de desconforto gástrico. É muito importante então que vocês se atentem a todas essas etapas da aula de campo. Lembrando que estudantes que não comparecerem por qualquer motivo de força maior, que foge muitas vezes ao seu controle, né, vocês estarão automaticamente em exame, tá? Então fiquem atentos às datas que serão colocadas no grupo para que esse exame aconteça. Então será um exame naturalmente coletivo, não é exame individual, é um momento coletivo para todos os alunos que não puderam, por motivos de força maior, comparecer no dia, então serão concentrados no polo de apoio presencial para que essa prática aconteça, né, adaptada no próprio polo. Lembrando que não há segunda chamada substitutiva para portfólios com aula de campo. Então você deve esperar o exame, que é gratuito, para que então e realmente esperar o informe da própria orientação educacional para que você saiba a data e o horário a qual essa aula vai acontecer. Lembrando que sempre eu costumo avisar com um mês de antecedência do exame para que você possa também pedir dispensa no trabalho, caso necessite que o polo entregue para você algum tipo de documento comprovando que você vai participar de um exame ou vai participar da aula prática de campo, o polo é passível de entregar esse documento para que o prove realmente junto ao seu encarregado imediato, tá certo? No período do exame também é muito importante estar reforçando que você deve realizar essa prática de exame e aplicar a sua temática que foi distribuída para você no polo de apoio presencial. E posteriormente, a realização, né, do exame, você vai postar então o seu trabalho, até porque nesse dia no exame, no finalzinho ali dessas 2 horas que geram o nosso exame, que você vai então postar o seu portfólio. Tá certo, senhores? Bem, novamente agradeço realmente a todos vocês. Mais detalhes deixarei um PDF aqui na descrição desse vídeo para que você possa se atentar a todos esses detalhes que eu falei, porém agora também em PDF. Joia? Ótimo dias a todos vocês e tenham aí boas práticas corporais e ótima aula de campo a todos vocês. Joia? Um abraço e tchau para vocês.